Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje comigo, professora Rosilda Menger, e o nosso intérprete Ezion, tá? Hoje nós vamos aprender sobre o mercantilismo, tá? O poder que o mercantilismo deu ao Estado. Qual é o objetivo da nossa aula? Compreender o mercantilismo como um conjunto de práticas e princípios econômicos adotados pelos Estados nacionais modernos e identificar as principais características do mercantilismo, tá? Você lembra quais as características dos Estados nacionais modernos? Você sabe qual a classe social passou a se dedicar ao comércio na passagem da Idade Medieval para a Moderna? As principais características dos Estados nacionais modernos foram o regime monárquico, a delimitação de fronteiras e territórios nacionais, a instituição da moeda e leis comuns para todo o reino. Na passagem da Idade Medieval para a Moderna, a classe social que passou a se dedicar ao comércio foi a burguesia, tá? Então veja aqui, ó, por que a América Latina é a região mais desigual do planeta? Então aqui fala que são questões históricas que permitem que hoje ainda a América Latina seja tão desigual, tá? Você considera o Brasil um país rico de recursos naturais? Veja, o mercantilismo foi um conjunto de ideias e práticas econômicas que se efetuou a partir do acúmulo de metais preciosos na Europa. Conhecer, entender o contexto em que surgiu o mercantilismo, né? O contexto histórico nos permite identificar as bases do acúmulo de riquezas materiais defendido pelo sistema capitalista. Então, nós vamos ver que o mercantilismo era um sistema de trocas que surge no contexto das monarquias nacionais, do absolutismo, né? A partir principalmente do século XI, quando retomam as trocas comerciais a partir das cruzadas, a partir da melhoria de produção de alimentos, né, da sobra de um excedente que vai ser comercializado. Ali começa então o mercantilismo, tá? E hoje sabemos que o mercantilismo deu a base para o sistema capitalista, tá? Então veja, com forte intervenção do Estado na economia, o mercantilismo visava fortalecer os Estados nacionais. De que forma, né? Conjunto de ideias e práticas econômicas que as monarquias absolutistas europeias adotaram para enriquecer e fortalecer os Estados nacionais modernos. Então, o mercantilismo não era uma economia liberal, não. Era um sistema de trocas comerciais controlados pelo Estado, controlados pelos monarcas, tá? Mas quais eram então as características do mercantilismo, né? Tinha algumas características. O metalismo, que era o acúmulo de metais preciosos, o acúmulo de prata e ouro que uma monarquia conseguisse ter, né? Quanto mais metais, mais rica essa monarquia seria, né? Então nós temos aqui, ó, o símbolo, né? O ouro cruzado, cunhado durante o reinado do rei Dom Manuel de Portugal, tá? Por quê? Porque era o símbolo da riqueza daquela monarquia. O protecionismo, o que é o protecionismo? Ainda hoje os países usam isso. Criar leis que protejam o seu mercado interno, né? Então normalmente eles aumentam impostos ou criam impostos que dificultam a importação para melhorar e fomentar a produção interna. É dessa forma que acontece o protecionismo. Né? Ali, ó, incentiva o comércio e as manufaturas nacionais, protegendo-os da concorrência estrangeira com o aumento de impostos sobre os produtos importados. E o pacto colonial. Veja que nesse momento, a partir do momento que surgem as monarquias nacionais e o sistema de trocas, que era o mercantilismo, já vigorava, então vai acontecer o colonialismo. Portugal, especificamente, do qual nós éramos colônia, praticava, então, o pacto colonial. O que era o pacto colonial? A colônia só poderia comercializar com a metrópole. Veja, as colônias deveriam comercializar exclusivamente com as metrópoles, né? E a balança comercial favorável. Como que se dava isso? Então, uma monarquia deveria vender mais do que comprar.
essa característica também se mantém ainda hoje para os países. É importante que os países vendam mais do que comprem, tá? Para manter a sua balança comercial favorável. Então, veja, ó, diminuição das importações, aumento das exportações, né? Redução das importações e aumento das exportações como forma de acumular ouro e prata no reino. Tudo bem? Vamos para a nossa primeira atividade dessa aula? Descreva no seu caderno o que foi e quais as características do mercantilismo. Vocês copiem essa questão no caderno de vocês, respondam e nós voltamos daqui a pouquinho com a correção. Vamos fazer a correção da nossa atividade, pessoal? Então veja, descreva em seu caderno o que foi e quais as características do mercantilismo, né? O mercantilismo foi um conjunto de ideias e práticas econômicas em que as monarquias absolutistas adotaram para enriquecer e fortalecer os estados nacionais. Caracterizou-se pelo protecionismo, pelo metalismo, balança comercial favorável e o colonialismo, tá? Metalismo espanhol. Então agora a gente vai entender como o mercantilismo se deu nas principais monarquias europeias, tá? Espanha, do rei Filipe II, 1556-1598, predominou o metalismo. De que forma? A Espanha buscou acumular metais preciosos, impondo a exploração do trabalho indígenas na América. Então a Espanha tinha colônias aqui na América e ela usava o trabalho indígena exploratório para que eles tirassem ouro e prata das minas que haviam aqui para enriquecer, então, a coroa espanhola, tá? O protecionismo francês e inglês.
na França e na Inglaterra predominou o protecionismo, ou seja, né, leis que impediam então, ou pelo menos diminuíam a importação de produtos, tá? Elizabeth I, que governou de 1558 a 1603, empenhou-se em incentivar o comércio inglês, aumentou impostos dos produtos estrangeiros, protegeu a indústria naval e a mineração, tá? Então aqui, ó, ela está concedendo o título a um corsário, né? Porque ele fala que ela protegeu a indústria naval. Vamos fazer a atividade então, a nossa segunda atividade dessa aula. O mercantilismo ocorreu de formas distintas na Espanha e na Inglaterra. Descreva em seu caderno as suas diferenças. Peço que vocês copiem essa atividade no caderno de vocês, respondam e nós voltamos daqui a pouco com a correção. Vamos fazer a correção da nossa atividade? O mercantilismo ocorreu de formas distintas na Espanha e na Inglaterra. Descreva em seu caderno as suas diferenças. Veja, na Espanha predominou o metalismo. A monarquia buscou acumular metais preciosos por meio da exploração do trabalho indígena nas colônias da América. Já a Inglaterra investiu no protecionismo de comercialização de produtos ingleses, tá? Agora nós vamos entender o mercantilismo português. Como que aconteceu, né? Portugal desenvolveu um tipo de mercantilismo baseado principalmente na exploração do comércio colonial, mas que apresentou variações ao longo do tempo, com a exceção do Marquês de Pombal, já no século XVIII, né? Que também conseguiu obter um desenvolvimento manufatureiro. Então nós sabemos que Portugal, nós
fomos a maior colônia portuguesa e eles exploravam então o comércio colonial, começando com o pau-brasil, posteriormente com a cana-de-açúcar, né? Depois o ouro, enfim, e só foi ter um desenvolvimento aí manufatureiro, né? Mercantil mesmo, aqui no Brasil, com o Marquês de Pombal, tá? Antes disso não havia acontecido. Veja, e na França, o colbertismo, né? Colbert era o ministro da Economia e ele propunha alcançar uma balança comercial favorável com uma política protecionista, que consistia em quê? Subsídios e ajuda à produção. O que é isso, professora Rosilda? Quando o governo, ele auxilia com dinheiro os produtores, né? Para que, na verdade, o custo dessa produção fique menor, tá? Então, ele usava políticas protecionistas e subsídios de ajuda à produção. Impulsionou a produção de artigos de luxo para abastecer o mercado europeu. Esse comportamento econômico tem reflexo no mercado francês até os dias atuais. Então, até os dias atuais, a França ainda produz artigos de luxos, artigos específicos, né? Por quê? Porque assim ela tem um mercado garantido, tá? Então, veja, vamos para a nossa terceira atividade, né? Portugal e França conduziram suas economias de forma diferente. Explique de que forma se desenvolveu o mercantilismo em Portugal e na França. Então, eu peço que vocês copiem essa questão no caderno de vocês, respondam e nós voltamos com a correção. Vamos fazer a correção da nossa atividade, pessoal? Então veja, Portugal e França conduziram suas economias de forma diferente. Explique de que forma se desenvolveu o mercantilismo em Portugal e na França.
Em Portugal, o mercantilismo era baseado principalmente na exploração do comércio colonial. Já na França, Colbert desenvolveu uma política protecionista, que consistia em subsídios e ajuda à produção. Vamos fazer a nossa retomada de hoje? O que foi que nós vimos nessa aula de hoje? Então, nós vimos como o mercantilismo se formou, que sistema era esse? Então, nós vimos que o mercantilismo é um sistema de trocas comerciais controlados pelo Estado. Aconteceu, então, no contexto da formação das monarquias nacionais, né? E esse sistema tinha algumas características específicas. Claro que houve diferença, né? Então, nós vimos que a Espanha, ela aumentou muito, se preocupou muito em acumular metais preciosos, né, que ela tirava daqui das colônias da América através do trabalho escravo dos indígenas, né? Nós vimos também que a Inglaterra já se preocupou com uma balança comercial favorável com o comércio de produtos ingleses, né, com leis protecionistas. Portugal já se preocupou com o comércio colonial, então tirava daqui do Brasil, principalmente, produtos que podia comercializar e gerar lucros. Lembrando, né, que primeiro então foi o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar e o metalismo, que era uma característica importante do mercantilismo, eles só foram alcançar aqui no Brasil, Portugal, né, com a colonização aqui no Brasil, a partir de 1693. Então levaram quase 200 anos aí, né, para descobrir o ouro aqui no Brasil. Já na França, nós vimos que também buscando a valorização dos seus produtos, com leis protecionistas e com subsídios, ou seja, o governo ajudando financeiramente os produtores para que o custo desses produtos ficassem mais baixos e mais competitivos. E também na produção de artigos de luxo, que nós vimos que até os dias atuais essa é uma característica da França, né? Produzir produtos, artigos de luxo, né? Mas quais eram as características então do mercantilismo? Nós vimos lá o metalismo, ou seja, o acúmulo de metais preciosos. Quanto mais ouro e prata uma monarquia tivesse, mais rica ela seria, né? Nós vimos também a questão do colonialismo. Quanto mais colônias uma monarquia tivesse, mais rica ela era considerada. A balança comercial favorável, né? Então, vender mais do que comprar, né? Exportar mais do que importar, e aí cada monarquia se debruçava sobre os produtos que eles poderiam ter, né? O lucro que eles poderiam alcançar com esses produtos, né? Então, dessa forma, são as principais características do mercantilismo. Veja, compreendemos assim, então, o significado das relações entre o absolutismo e o mercantilismo para a consolidação dos Estados nacionais europeus. Identificamos, então, as características do mercantilismo. Então, foi isso que nós vimos nessa aula de hoje. Como se organizou o mercantilismo e as principais características do mercantilismo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.